E aí, gostaria que todos mantivessem o microfone desligado, não interrompessem o doutor José Geraldo, para que a nossa dinâmica da reunião seja bem fluida. E, no final, nós abriremos para perguntas. Obviamente, nós não ficaremos indefinidamente com as perguntas. Para ter uma dinâmica melhor, eu pediria que as pessoas colocassem as perguntas no chat, porque somos 150 pessoas, você imagina se todos começarem a perguntar ao mesmo tempo. No chat a gente consegue direcionar isso melhor. Falei muito, agora eu darei a palavra ao nosso convidado de honra, doutor José Geraldo Ribeiro. Muito obrigado. Só um minutinho para nós compartilharmos aqui a apresentação, porque ela fechou. Isto. Eu, às vezes, não gosto de testar a compartilhar, porque, às vezes, ela desaparece aqui. Mas agora, acredito que deu tudo certo. Tudo certinho, Carlos? Tá. Tudo ok. Ok. Então, uma boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim, é um momento de alegria, de tranquilidade, não é com aquele peso de trabalho, de forma nenhuma. Eu tenho grandes amigos em Lafayette, na região, e sempre é uma felicidade enorme estar com vocês. Tomara que logo a gente possa estar presencialmente, né? No título da nossa apresentação, nós colocamos aí tudo o que você precisa saber, mas, é claro, lembrando que nós estamos numa situação nova, né? Pode ser que existam coisas que nós gostaríamos de saber e não sabemos. Por exemplo, quanto tempo vai durar essa proteção? Depende de variantes que vão chegar. Nós não acompanhamos ainda esse grupo etário por 1 ano, 2 anos, 3 anos, para termos ideia da duração. E toda nova vacina é assim. Ela é lançada e nós só vamos saber o tempo de proteção depois, né? Acompanhando os grupos que foram vacinados nos estudos clínicos, geralmente, e aí a gente define, olha, depois de 3 anos precisa de um reforço, ou apareceu uma variante agora que exige um nível de anticorpos maior, então tem que fazer um reforço. Então, isso o tempo e a análise epidemiológica vai nos mostrando, né? Então, infelizmente, a gente não sabe tudo, mas eu acho que vocês já têm conhecimento, os colegas que estão aí, do que nós vamos discutir aqui. Vou fazer mais um roteiro de discussão, né? Para depois, pelo chat, a gente discutir nossas dúvidas, né? Eu vou só um minutinho, que às vezes dá um toque que ela destrava. Isto. Eu tenho que declarar aqui conflitos de interesse, porque eu me aposentei do setor público há cerca de 4, 5 anos, e aí tenho hoje uma PJ de assessoria científica, né? Eu não tenho vínculo trabalhista com mais ninguém, mas tenho essa PJ que presta assessoria científica a grupos que aplicam vacina, à própria indústria farmacêutica, quando solicita minhas opiniões, orientações, né? Então, nós temos esse conflito de interesse. Eu deixo o meu e-mail aqui com vocês, já inicialmente, porque alguém pode ter algum problema ao final, né? Para que vocês, em virtude desses conflitos de interesse, solicitem os artigos na sua íntegra, que nós vamos comentar, né? Para que vocês leiam com cuidado, de forma crítica, e mesmo se ficar alguma coisa aqui que interesse muito vocês a ser discutido, por favor, utilizem esse e-mail. Esse é um e-mail que eu tenho basicamente para isso, né? Para discussão com os colegas e envio de material. Então, fiquem à vontade, josegeraldoribeiro@uai.com.br. Quando eu vou fora de Minas Gerais e coloco esse e-mail, muita gente acha que eu estou brincando, que eu tenho fama de brincalhão, né? Muito bem.
Nós não estamos analisando no nosso tema de hoje, né, que é a vacinação nessa faixa etária, uma vacina nova. Tá? Nós estamos utilizando vacinas que já estão há muito sendo utilizadas. Né? A novidade é a sua utilização na faixa etária das crianças, né, que nós antigamente chamávamos de escolares e adolescentes. Então, nós já temos dados sobre, por exemplo, a eficácia dessa vacina. Nós temos apenas verificar se ela se mantém nas crianças, é o que nós vamos ver. Então, eu gostei muito desse boletim epidemiológico do município do Rio de Janeiro, que foi publicado ontem. Hoje, Belo Horizonte também publicou um excelente boletim, mas eu já havia preparado aqui. Então, aqui está a taxa de óbitos no município do Rio de Janeiro em idosos por 100 mil habitantes. Por que idosos separados? Porque nós sabemos que quanto mais nossa idade aumenta, nós respondemos um pouco pior às vacinas. Mas também as doenças são mais graves, né? Então, aqui separado por idosos. Qual foi o risco de óbito nos idosos que fizeram 3 doses de alguma vacina? Está aqui. Tá? Qual foi o risco de óbito naqueles que fizeram as 2 doses? E qual foi o risco de óbito nos não vacinados? Né? Então, nós temos aí uma diferença de risco realmente espantosa numa vacina, né? Que ainda está sendo feita, não foi feita na população como um todo. Mais surpreendente ainda quando pegamos essa faixa de 12 a 59 anos, onde aí a gente tem uma resposta plena a vacinas, né? Então, com o esquema primário e reforço, 0 óbitos, né? Com o esquema completo, muito, 0,4 por 100 mil, que é muito pouco. Mas quando a gente vai no não vacinado, apesar de nós estarmos lidando com uma população que não é de maior risco para óbito, maior risco é acima de 60, nós já vemos o risco de óbito nos não vacinados muito maior do que nos vacinados. Então, nós estamos partindo de vacinas que já demonstraram, né, serem capazes de proteger. Eu vou procurar fazer a apresentação simples para a gente ter tempo de pergunta, embora eu seja um falador quanto mais. Então, vamos primeiro ver a questão da vacina Pfizer, que é uma vacina de RNA mensageiro sintético, depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso, em crianças, né? No total de todas as idades, a estimativa que eu consigo com a Pfizer Brasil é que já foram distribuídas 2 bilhões e 60 milhões de doses de vacina Pfizer, e provavelmente cerca de 80% já aplicada. Então, quando alguns dizem, mas esta é uma vacina nova, tá, ela pode ser uma vacina nova, mas são raras vacinas, eu não tenho conhecimento de nenhuma, né, que foi distribuída nessa quantidade, num período de tempo curto. Nós sabemos que quanto mais curto o período de tempo, mais fácil de identificarmos evento adverso, né? Então, já tínhamos um uso muito amplo até quando a Anvisa fez esse licenciamento entre 5 e 11 anos. Ela vai ser feita em 2 doses, o volume 0,2 ml, num frasco próprio para criança. Na verdade, a criança está recebendo 1/3 da quantidade de antígeno, né? Tem um intervalo mínimo de 28 dias. O Brasil, por enquanto, decidiu o intervalo de 8 semanas. Com o licenciamento da vacina Coronavac, agora nós temos mais vacinas para as crianças, né? Pode ser que esse intervalo de 8 semanas acabe até sendo reduzido, mas é o que nós temos até o momento. Então, vai o frasco de criança, diferente
frasco de adulto, né? Uma exigência da Anvisa é que todo o pessoal fosse treinado na utilização desse frasco, né? Na sua diluição e na captação daquele 0,2 ml. E eu tenho visto a prática de quase todos os municípios do vacinador mostrar para a família, né? Olha, essa é o frasco laranjinha, é a vacina de criança, e mostrar a validade, tudo é bem organizado. Bom, essa vacina, então, foi fruto de um estudo de fase 3. Outra coisa que a gente escuta, que dá vontade, quando é de colega médico, né? A gente fica muito triste pelo nível do nosso conhecimento, é falar que isso é uma vacina experimental, né? Quem fala isso não tem noção das fases de uma pesquisa clínica, né? Então, esta é uma vacina que passou por fase 1, fase 2, fase 3 em adultos, depois passou por a fase 3 em adolescentes, e agora já há publicação da fase 3 em crianças. E há uma vigilância sobre essas 2 bilhões de doses distribuídas, né? Os 600 milhões ficam até pouco, perto dos 2 bilhões, mas é muita vacina, né? Então, nós estamos na fase 4 de uso de qualquer vacina, qualquer medicamento, que é quando ela já passou pelo experimento, né? Em relação à segurança, o que essa fase 3 demonstrou foi a ocorrência, basicamente, de eventos adversos locais, dor, vermelhidão, edema, né? E de alguns sinais sistêmicos leves, febre, não é relatado febre alta, febre, um certo desânimo, isso pode ocorrer no período pós-vacinal. E aqui dentro da fase 3, pelo N que a gente tinha, né, não se detectou nenhum evento grave. Quando ela começou a ser utilizada nos Estados Unidos, eles investiram muito na notificação de evento adverso. Então, além do VAERS, que é o sistema tradicional de notificação de eventos adversos à vacina americano, eles criaram aplicativos em celulares, criaram várias vias de notificação, o que talvez tenha feito do uso dessa vacina RNA criança da vacina submetida a maior grau de vigilância de eventos adversos. E eu acho que esse dado é até mais robusto, embora a fase 3 seja controlada. Aqui nós tivemos 8.600.000 doses aplicadas nessa faixa etária de 5 a 11 anos. O evento adverso de maior destaque, né, é miocardite. Foram relatados 11 casos. Depois que foi investigado pelo VAERS e tudo mais, esses casos se reduziram a 7, todos os 7 com evolução benigna. Então, nós estamos falando de 7 casos de miocardite de evolução benigna em 8.600.000 doses de mil crianças vacinadas, né? Então, um perfil de segurança que raras vacinas têm, né? Bom, imunogenicidade é um outro parâmetro. Como que ela faz anticorpo? Então, nessa faixa de 5 a 11 anos, mesmo utilizando 1/3 da dose, não em volume, né? Em quantidade de antígeno, nós tivemos uma produção de anticorpos semelhante à faixa de 16 a 25 anos, que é a faixa que responde de forma muito boa à vacina, né? Então, a vacina se mostrou plenamente imunogênica. E houve também oportunidade no estudo de acompanhar eficácia. Então, o que aconteceu com as crianças não vacinadas, que é essa curva em azul, em relação à doença, e aqui em vermelho, o que aconteceu com as crianças vacinadas em relação à doença.
Então, vocês veem aqui no quadrinho, eu prefiro esta última fileira, né? Uma eficácia demonstrada de 90% em plena circulação da vacina. Os pediatras se preocupam na COVID com a síndrome respiratória aguda grave, com COVID prolongada, tudo isso, mas talvez o que mais nos preocupe na COVID seja esses quadros de síndrome inflamatória multissistêmica que foram descritos em crianças. Quadros graves, né, com a doença, e a vacina também se mostrou efetiva na prevenção da síndrome inflamatória multissistêmica nas crianças, que é uma doença terrível, né? Quem tiver interesse em descrição mais detalhada da doença, no Telesaúde da UFMG, tem aulas da professora Lilian, da UFMG, da FEMIG, da professora Andréia, sobre essa doença e terrível causada pelo Covid-19. E a vacina mostrou proteção também para esta forma da doença, né? E não é uma proteção desprevisível. Vocês veem aqui sempre proteção muito alta com essas vacinas de RNA. Essas vacinas de RNA se mostraram tão seguras e tão eficazes que muitos de nós pensam que essa tecnologia vai substituir algumas tecnologias que nós temos atualmente e que não chegam a esses dados de eficácia tão importantes, né? Então, é muito promissor o uso dessas vacinas. Então, na vacinação de 5 a 11 anos, há algumas recomendações da Anvisa, Secretaria. No caso dessa faixa de 5 a 11 anos, evitar outras vacinas simultâneas e sempre dar 15 dias de intervalo entre qualquer vacina e a vacina COVID e a vacina COVID e qualquer vacina. Por que isso? Apenas para a vigilância de evento adverso funcionar melhor, né? Que você está começando a fazer a vigilância de eventos adversos no Brasil, se você aplica 3 vacinas juntas, 2, às vezes você não distingue, né, qual vacina foi envolvida. Então, aqui na nossa conversa prévia, né, houve o testemunho de uma participante que viveu a experiência difícil de um evento anafilático pós-vacina com o filho, não com vacina COVID, com vacinas anteriores, né? Então, imagina, se tivesse feito vacina COVID, vacina influenza e pneumo 13, como que nós íamos saber qual vacina foi responsável pela anafilaxia, né? Então, quando eu estou diante de uma nova vacina, esse é um cuidado, e eu acredito que isso aqui, em alguns meses, vai cair, né? Nós já vamos ter mais segurança disso, né? Estimula muito o profissional a informar sobre eventos adversos e procurar médico. Qualquer criança, se apresentar dor repentina no peito, falta de ar, isso aqui está mandando para um diagnóstico para a discussão da miocardite, né? Só que a miocardite nesta faixa etária se mostrou muitíssimo menos comum do que nos adolescentes e adultos jovens. O grupo onde houve mais casos, todos de evolução benigna, foram os adultos jovens e adolescentes do sexo masculino, né? Aqui nessa faixa etária, a incidência é muitíssimo menor, né? E outra falácia que a gente escuta muito é o medo de alterar o DNA a longo prazo, né? Isso a gente ouve. Lembrar, então, que esse é um RNA mensageiro sintético, né? Que não penetra o núcleo e, portanto, não tem contato com o nosso DNA. Tá? Eu até ousei colocar uma sugestão de leitura aqui para vocês. Eu ainda não terminei esta leitura, estou gostando muito,
que é basicamente, claro, a biografia da doutora Jennifer Doudna, muito importante no estudo dos RNA, mas porque eu acho que nos próximos 10 anos nós vamos utilizar, além de muita vacina de RNA mensageiro, e a gente já sabe a segurança, não altera a estrutura humana, mas vamos usar outros tipos de RNA para tratar doenças genéticas. Aí sim, aí nós vamos usar tipos de RNA que, junto com algumas substâncias, vão poder provavelmente tratar, por exemplo, anemia falciforme, que não tem tratamento, e outras doenças genéticas que vai poder utilizar. Então, eu acho que há uma confusão, né? Porque nós temos vários tipos de RNA e há uma confusão muito grande a esse respeito. Esse livro conta a história, passo a passo, de todos os estudos de RNA nos últimos anos, das suas possíveis aplicações, e eu acho que nós médicos precisamos estar bem informados disso, senão no futuro nós vamos ficar muito perdidos, né, em relação ao conhecimento, porque é uma área em que o conhecimento vai evoluir muito. Então fica aí a dica, porque é um livro gostoso, ele não é livro de genética, embora ele explique pormenorizadamente essa questão, mas é a biografia da doutora Doudna e vários cientistas que estudaram o RNA. Então, depois a gente discute nas perguntas. A seguinte vacina, licenciada no Brasil, já usada no exterior, em crianças até menores do que foi licenciada aqui, é a vacina Coronavac, né? Nós sabemos que a Coronavac é uma vacina inativada, portanto, ela tem vírus morto com adjuvante, muito parecida com a vacina de hepatite A, com a vacina polio inativada, né? Que são também de vírus mortos inteiros com adjuvantes. Esta vacina, nós vamos ver porque é a mesma formulação do adulto. Vai ser a mesma dose do adulto, meio ml, contendo 600 unidades. A seguir eu vou mostrar para vocês por que essa decisão, né? Ela é feita em 2 doses e o intervalo da empresa sugerido nas pesquisas, 2 a 4 semanas. Mas, olha, eu nunca usaria Coronavac com intervalo inferior a 4 semanas, 28 dias, a não ser que houvesse uma justificativa muito grande, porque a imunogenicidade realmente melhora bastante quando você dá um intervalo de 28 dias. A faixa etária licenciada, 6 a 17 anos. Por que não 5? Porque o N apresentado, as autoridades chilenas trouxeram dados de 3 a 5 anos, mas a Anvisa considerou, com apoio das sociedades científicas que foram ouvidas, que o N de 5 anos para baixo era pequeno, né? Solicitaram, então, que o estudo fosse complementado e licenciou a partir de 6 anos. Mesma coisa com imunocomprometidos. Nós sabemos que o imunocomprometido tem uma dificuldade de resposta à vacina inativada. Então, eu precisaria de um N bom, que não é fácil, né, de imunocomprometidos, para estudar essa imunogenicidade, eficácia, e até o momento não era disponível. Ontem eu ouvi de uma colega, não pode usar imunocomprometido, é contraindicado porque é vacina viva. Nada disso. É vacina morta e não é a questão da contraindicação por risco. É ainda uma insegurança sobre a imunogenicidade, né? Então, não é essa questão. Então, em termos de segurança, como esperado, o que é que nós temos com vacina inativada? Geralmente, eventos adversos locais, né? Ela tem adjuvante, dá calor, dá edema, dá induração, tudo que nós estamos habituados, sem ocorrência também importante de eventos graves. E aqui, como eu disse, teve um estudo clínico feito pelo Butantan
e foram trazidos os dados do Chile. A China também já utilizou esta vacina em milhões de crianças, só que há um certo... estamos aqui entre amigos, podemos comentar. Alguns têm algumas desconfianças sobre a vigilância de evento adverso da China. Eu, particularmente, não tenho. Por uma questão pessoal, eu conheço um pouco como as coisas são na China e acredito na vigilância, mas se deu mais valor aos dados do Chile, que tem realmente uma vigilância de evento adverso boa e tem uma agência regulatória de qualidade, né? Eles trouxeram mais dados, né? E a segurança, quanto à segurança da vacina, não houve dúvida, né? Em nenhuma das fases, né? Não há um questionamento de risco-benefício em relação a essa vacina. Nós vimos lá o potencial de infecção. Por que a dose do adulto? Porque aqui também se tentou utilizar metade da dose, uma fração da dose, mas o nível de anticorpos atingidos foi bem menor. Então, como a experiência de segurança com a dose plena, né? Com os meio ml lá, com 600 de unidades. Então, como houve uma imunogenicidade superior, né? Decidiu-se pela dose plena mesmo da Coronavac nesta idade, né? Facilita a aplicação, sem dúvida. Em relação à efetividade, vejam que eu não coloquei eficácia, porque foi estudo que eu gosto muito, na vida real, de população, né? Então, qual foi a proteção propiciada pela vacina Coronavac no grupo de crianças? Então, nós temos aqui dividido em formas habituais, comuns, qualquer forma da doença, né? E nas formas hospitalares. Para qualquer forma de doença, estão aqui os dados de eficácia muito bons, né? 74%. Aqui nós estamos falando de infecção, doença leve, né? Enquanto a da Pfizer, que serviu já como tipo um padrão ouro, né? Foi em torno de 84%. Então, aqui, vendo pelos intervalos de confiança, há sim uma pequena vantagem da vacina Pfizer no que diz respeito à infecção. Mas quando nós vamos para hospitalização, né, para formas graves, e comparamos a vacina Coronavac com a vacina Pfizer, nós vemos aqui, pelos intervalos de confiança, a eficácia a mesma, né, a efetividade a mesma para hospitalização da vacina da Sinovac, que é a Coronavac, e da vacina Pfizer. Então, para prevenção de forma hospitalar, é um impacto espetacular das duas vacinas e os intervalos de confiança que se cruzam, portanto, são vacinas semelhantes para este fim, para a prevenção de forma grave. Bom, será que precisa vacinar a criança? O primeiro argumento é o seguinte: as crianças não são importantes na transmissão. Tá? Eu sugiro a quem ainda tem esse conceito a leitura deste artigo aqui, tá? De transmissão em contatos domiciliares do SARS-CoV-2 a partir de criança. Tá? Porque no início da pandemia, nós deixamos lá as crianças fora da escola, presas dentro de casa, e a gente não via transmissão de criança para adulto, a gente via de adulto para criança. E esse artigo aqui, ele mostra, né, que isso ocorre, sem dúvida, com a volta às aulas. Deve ser uma preocupação com as crianças que convivem em casa, com idosos e tudo, né? Porque nos idosos as vacinas falham mais, embora sejam muito efetivas. A curiosidade aqui é que os lactentes, abaixo de 2 anos de idade, que tiveram uma capacidade de transmissão muito importante, né? Então, essa história de que criança não transmite, ela não transmite
no início da pandemia até agora, porque quem está saindo de casa e se infectando e trazendo o vírus para dentro de casa é o adulto, né? Mas se ocorresse o contrário, você deixasse o adulto em casa e a criança convivendo socialmente, indo a campo de futebol, indo a shows, indo para todo lado, né? A gente vê grupos de adolescentes todos sem máscara por aí, a gente ia ver que íamos ver transmissão de criança para os adultos. Será que vale a pena vacinar? Porque a Covid é muito leve em crianças. Falar também, porque aqui é um viés. Como ela é menos grave na criança do que no idoso e que nos adultos com comorbidade, você fala, ela é leve. Não. A Covid-19 matou, nesses 2 anos, mais crianças do que todas as doenças imunopreveníveis somadas. Tá? E para não ficar uma questão de opinião pessoal, que eu acho que não vale muito, eu sugiro também aqui o documento, a leitura desse documento comum da Sociedade Brasileira de Imunizações, a Brasileira de Infectologia e Brasileira de Pediatria, as 3 sociedades médicas que mais têm expertise em vacina no Brasil, né? Então, destacando a importância de vacinar por causa da carga da doença, por causa da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica e por causa da Covid longa, que tem alguns pediatras me informado, né, nos deixado bastante preocupados. É uma fase de meses após a doença por Covid, que a criança tem dificuldades, cansaço e outras questões mais, né? Lembrando que a fase inflamatória da Covid, né, a segunda semana de doença, seja em criança, em adultos, é uma fase de uma inflamação completamente disseminada no organismo, pegando parte vascular, pulmonar, tudo, né? Então, não é de se surpreender a existência da Covid longa. Então, as sociedades médicas, os seus comitês científicos, consideram importante. A Sociedade Brasileira de Pediatria chega a considerar uma questão prioritária. Eu estava ontem numa live com o Ministério Público de Minas Gerais, alguns procuradores do Ministério Público questionando fala de pediatras contraindicando vacinação da Covid-19, né? E é claro que eu estava ali não para discutir questões do direito, nem de ética, nem nada disso, apenas para apresentar os dados científicos, né? Mas eu fui perguntado, como você explica uma vacina ser licenciada no país, ser recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria e um pediatra contraindicar a vacina? Aí a minha resposta foi o seguinte, olha, ele contraindicar individualmente, né, é um risco para a criança, para ele e tal, mas o pediatra tem esse direito, de alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria. E ela faz dá um dado muito importante, né? Porque às vezes a gente fica olhando o dado do exterior. Então, ela comparou a taxa de mortalidade, tá? De crianças e adolescentes no Brasil com os Estados Unidos e o Reino Unido. E vocês percebem que o risco de uma criança brasileira e de um adolescente brasileiro falecer por Covid é mais do que o dobro de uma criança ou adolescente americana, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado em epidemiologia quando vê só dado de fora, né? Claro que são referências para nós, né? Também a Sociedade Latino-Americana de Pediatria lançou esse documento recente, estimulando todos os pediatras das Américas, né, a recomendarem a vacinação por Covid-19. E aqui a posição da Academia Americana de Pediatria, que tem para nós pediatras
nós temos um respeito muito grande pela Academia Americana de Pediatria, além da Sociedade Brasileira, também com esse documento favorável à vacinação de crianças e adolescentes. Então, quem quiser lê-los na íntegra, tiver dificuldade de acesso, por favor, me coloque. Então, ô Zé Geraldo, você está dizendo que vale a pena vacinar as crianças? Eu não. Quem está dizendo é a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Imunizações, a Sociedade Latino-Americana de Infectologia Pediátrica e a Academia Americana de Pediatria, mesmo os americanos tendo uma mortalidade menor em crianças do que nós temos, né? Então, preocupa também essa questão dos sintomas persistentes na criança e as suas repercussões na saúde em geral, para nós aqui na América Latina, né? Porque nós tivemos experiências com várias doenças assim, não estou querendo comparar a gravidade de doenças, mas dizer o sarampo. O sarampo, passada a fase aguda, né? Nós vimos a criança com déficit de imunidade e tal, e às vezes, dali a algum mês, falecer por uma outra doença, né? Então, essa é uma preocupação também em relação à Covid nas crianças, que esse artigo especificamente aborda, né? Aí chegou a variante Ômicron. Vários países relatando mais infecções em crianças. A gente fica pensando, será que é porque ela tem um tropismo por crianças também? Ou será que é porque as crianças que não estão vacinadas, né? Isso também é uma possibilidade. Mas aqui no município do Rio de Janeiro, a gente percebe, né? Nessa faixa amarelinha, que é de crianças pequenas, como nas últimas semanas epidemiológicas aumentou realmente a participação de criança nas internações por Covid-19. Eu acabei de combinar agora uma live com a residência do CGP, do Hospital João Paulo II, com a UFMG, e a residente, que é uma ex-aluna, conversando comigo, estava dizendo da sobrecarga do CGP, né? Com os leitos todos ocupados, muita Covid, influenza, e os residentes também se infectando, tendo que se afastar, aquela questão da pandemia, que é sempre grave, né? Porque ela atinge também o profissional de saúde. Então, há alguma coisa, seja pela capacidade da Ômicron infectar, que é impressionante. Todas as pessoas à nossa volta, né, estão se infectando. Eu acredito que cada um de vocês deve estar vivendo a mesma experiência que eu. É meu contador, minha enteada, então todo mundo infectando. Essa Ômicron tem um poder de transmissão muito grande. Mas pegando uma população vacinada e não tendo tanto problema assim de hospitalização em CTI, muita hospitalização em enfermaria e óbito. Mas aqui as crianças talvez estejam sendo atingidas só por essa grande infectividade, ou realmente a variante tem alguma capacidade maior de causar doença na criança, o que eu acho mais improvável, mas é possível, né? Então, este é um outro artigo, né, recente, falando desta capacidade desta variante Ômicron em aumentar as hospitalizações em crianças, inclusive lactentes, né? Então, há em todos uma torcida muito grande para que a gente tenha logo vacinas que possamos usar abaixo de 5 anos. Existe uma iniquidade de vacinação no mundo, como de tudo, né? Impressionante. Como você tem países como o Brasil, Belo Horizonte está acima de 90% de cobertura vacinal. Quando você olha a população acima de 12 anos, com uma dose,
100% quase, com 2 doses próximo disso, a mesma coisa em São Paulo. Então, nós temos altas coberturas vacinais. Você vai para os países da África e a cobertura vacinal 10%, 12%. O que pode acontecer? É que esses locais de baixa cobertura continuarem gerando variantes, né? E amanhã pode chegar realmente uma variante mais agressiva para as crianças. A torcida da gente é que as vacinas que pedem um pouco de proteção para infecção em formas leves com cada variante que chegue, mantém a sua proteção para formas graves, como está acontecendo até o momento, né? Então, eu agradeço mais uma vez o convite, foi muito honroso para mim, e acho que é importante, né? Tem colegas aqui, né? Eu tenho colegas em Lafayette que são minhas referências, né? E podem nos acrescentar também. Então, vamos para o que é importante, acho, talvez mais, que é o nosso bate-papo através das perguntas aí do chat, Carlos. Doutor José Geraldo, sensacional, o senhor conseguiu esclarecer de forma límpida muitas das dúvidas que nós apresentamos para um tema tão complexo e, sobretudo, no contexto em que vivemos, tanto de vacinação, início da vacinação das crianças, quanto esse surto que a Ômicron tem provocado atualmente. Eu, Carlos, como presidente da Associação Médica de Conselheiro Lafayette, manifesto aqui a nossa imensa gratidão. Estava aqui no WhatsApp conversando com o doutor Luiz Silva, estou vendo ele aqui, e é uma pessoa extremamente querida, pediatra, uma referência de vacinas aqui na nossa cidade. E tu me deu aquela guitarrinha ali, ó, que eu adoro. Sensacional. Quero agradecer, eu estou acompanhando aqui o chat, o doutor Henrique Aori, eu não sei se ele trabalha com o senhor, mas ele esclareceu dúvidas aqui de muitas pessoas e quero manifestar aqui nossa gratidão pelo apoio que ele nos deu. Ele trabalha com o senhor? Sim, provavelmente é meu conhecido, mas você sabe que eu já passei dos 65, né? Então, para ligar a idade com pessoa, eu já começo a ratear. Mas, com certeza, ok. Pelo que eu vi das respostas... Eu li aqui todas as perguntas e consegui fazer uma compilação, e eu estou achando melhor eu ler as perguntas, e aí eu vou passando e o senhor responde. Nós tivemos aqui algumas perguntas questionando o seguinte: após ter Covid, quanto tempo deveria se esperar para receber a vacina contra o Covid? É melhor esperar a melhora dos sintomas ou é interessante ter um teste mostrando a negativação? Teste não. Tá? Nós sabemos que há pessoas que ficam positivas com PCR meses e não estão transmitindo, não estão mais em risco, então teste não. O curioso é que, quando introduzida a vacina de adulto, se estabeleceu. Nós vacinamos apenas 30 dias após o primeiro sintoma ou o PCR positivo, né? O que veio primeiro. Então, uma criança começou com febre, coriza, tal, uma síndrome respiratória, confirmou-se Covid, eu deveria aguardar 30 dias do primeiro sintoma. Só que no documento da Anvisa não falou isso sobre crianças. Isso criou até um certo debate. Nós temos um grupo de especialistas que a SBIM coordena para ir nos ajudando, né? E ajudando a todos nós. Isso criou até um certo debate. Amanhã nós temos, amanhã, sexta de manhã, nós vamos ter uma reunião da Secretaria de Estado com seus representantes regionais, me pediram para participar. Até o momento, nós estamos seguindo o que era
orientado para o adulto anteriormente. Aguardar 30 dias do primeiro dia de sintoma ou do PCR positivo. Qual o intuito disso? Que, como a COVID tem complicações tardias, né, você evitar, não que vacinar alguém restabelecendo de COVID piorasse o quadro, não é isso. É que se ele faz uma complicação, você fica confuso, complicação da doença ou vacina. Agora, por outro lado, nós temos uma cobertura vacinal das outras vacinas extremamente preocupante. O Brasil, assim que retornar à vida normal, corre seríssimo risco de epidemias de coqueluche, de sarampo, de retorno da poliomielite. Nossas coberturas estão extremamente baixas. Então, há aqueles que falam, nós devíamos reduzir esse prazo, ou a partir da melhora dos sintomas, para não atrapalhar fazer as outras vacinas também, né? Então, é um momento de discussão, mas neste momento, na minha opinião, o que é colocado pela Anvisa é que você aguarde 30 dias desde o primeiro dia do sintoma para vacinar. Muito claro, doutor. Uma outra pergunta que apareceu aqui de forma recorrente. E outras vacinas? Quanto tempo esperar após o diagnóstico do COVID? Então, não a vacina contra o COVID, mas as demais. Sim. Quanto tempo aguardar? Então, nós vamos separar, né, nos menores de 11 anos de idade, né, nós sempre devemos ter 15 dias entre vacinas COVID e outras vacinas. Tá? Doutor, nós perdemos... Alguém mutou o doutor José Ribeiro. Já abri. Então, foi ele mesmo. A resposta. Acima de 12 anos de idade, as vacinas COVID podem ser feitas no mesmo dia do que qualquer vacina, tá? Ou com qualquer intervalo. Abaixo de 11 anos, nesse primeiro momento, foi determinado que se respeite 15 dias de intervalo entre a vacina COVID e qualquer vacina. Tá? Tanto de uma vacina para a COVID, fiz hepatite A semana passada, aguarda 15 dias para fazer vacina COVID. Como o contrário, fiz vacina COVID hoje, aguardo 15 dias para fazer qualquer outra vacina. Como eu disse, isso é uma questão que pode, no futuro, isso visa uma melhor vigilância de evento adverso à vacinação, no futuro pode ser suspensa. Né? Uma participante questionou uma criança que tenha sabidamente alergia a alguma vacina. Seria uma contraindicação ao uso da vacina contra o COVID? Não. Em vacina, sempre que você tem um quadro alérgico grave, pós-vacinal, que é raro, né? A estimativa é que você tem uma reação alérgica grave para cada 1 milhão de doses de vacina. Isso todas as vacinas, né? Algumas são mais reatogênicas, o risco de alergia com febre amarela, com DTP, costuma superar as outras. Na média, um caso de alergia grave por 1 milhão de vacinados. Né? Então, é isso que se espera. Quando isso ocorre, você contraindica aquela vacina em questão. Tá? Agora, existem vacinas, não as vacinas COVID, né, que têm neomicina, que tem timerosol. Então, se a pessoa tem uma alergia, por exemplo, grave à neomicina, que é uma coisa muito rara, pode acontecer, ela vai ter contraindicação a qualquer vacina que tenha neomicina. Você vai ter que olhar para o fabricante, né? Será que esse fabricante usa neomicina, o outro não usa? Agora, em relação às vacinas COVID, não. Elas são vacinas assim muito purificadas, especialmente a vacina de RNA, é extremamente purificada, né? Então, você não tem muitos desses componentes que mais frequentemente levam a alergia. Então, teve alergia à vacina polio inativada injetável,
foi choque anafilático, ela está contraindicada. Mas todas as outras vacinas podem ser feitas. Então, isso vale também para a vacina Covid. Outra pergunta. Quais seriam as verdadeiras contraindicações ao uso da vacina? Pois é, essas vacinas inativadas, e do ponto de vista de vacina RNA, ela funciona como uma vacina inativada, porque ela não é infectante, né? Você praticamente não tem contraindicações, a priori. As contraindicações vão ser os eventos adversos graves a uma primeira dose, né? Então, é assim para a Coronavac, é assim para a vacina RNA, como é para a vacina de hepatite A. Qual a contraindicação para uma vacina de hepatite B? Não tem, né? A contraindicação vai ser evento adverso grave com a primeira dose, aí você não faz a segunda, né? Os eventos adversos graves, nós vimos, são muito raros. Podem ocorrer, mas são muito raros. Então, ao contrário, aquilo que algumas pessoas temem ser contraindicação, a criança tem uma imunodeficiência, tem uma cardiopatia, é prioridade, né? A prioridade é vacinar essas crianças porque a doença é mais grave nelas, né? E essas vacinas não são infectantes. Então, a priori, contraindicação seria um evento adverso grave com uma dose, você contraindicaria a segunda. Perfeito. Crianças em uso de medicações imunossupressoras. Quais as cautelas a serem seguidas? Alguma preferência por uma vacina ou outra? Qual o posicionamento? Na verdade, nós só podemos usar na criança que tiver realmente imunossuprimida por medicamento, a vacina Pfizer, né? Nós ainda não temos dados de imunogenicidade convincentes com a vacina Coronavac imunossuprimidos. Não por uma questão de risco. A vacina Coronavac é inativada, não traria nenhum risco especial ao imunodeficiente. É a questão da imunogenicidade que não se tem segurança com ela. Então, nesse caso da imunossupressão, da imunodeficiência, nesta faixa abaixo de 11 anos, a indicação é fazer a vacina da Pfizer. A Pfizer arrumou um nominho tão complicado para a vacina, né, que a gente fica falando de vacina da Pfizer. É um nome nacional, ficou muito enjoado da gente ficar comum. A imunogenicidade, que nada mais é do que a resposta vacinal, a proteção que a vacina traz, né? De fato, fica prejudicada com o uso de imunossupressores, e alguns até mais do que outros, né? Eu, como reumatologista, tenho dentro do arsenal terapêutico os imunossupressores, e a gente percebe, por exemplo, que o rituximab é um medicamento que nos dá muito trabalho ao uso, mas ele é usado de forma excepcional na faixa etária pediátrica. Muito obrigado. Os biológicos, em geral, têm comportamento, os grupos têm comportamentos diferentes, né? A gente acaba fazendo regras gerais, porque é muito difícil. Hoje são casos, a quantidade desses medicamentos que estão surgindo todo ano é enorme, né? Você ficar, para esse aqui, você espera 3 meses para a vacina atenuada, para esse aqui 6 meses, para esse 4, para esse 5. Então, há uma tendência hoje de você fazer uma regra geral para os grupos, né? Inibidores de célula B, esse aqui você espera tanto tempo. Porque fica até complicado para o colega lidar com isso. E é muito comum. No bloqueio da epidemia, a última epidemia da febre amarela, 2018-19, nos impressionou muito a quantidade de pessoas na zona rural, né, utilizando imunossupressores, e que a gente não podia vacinar com febre amarela por ser uma vacina viva, né? E naquele momento, muitos mineiros
morrendo por febre amarela. Foi um aperto danado. E a gente não esperava essa penetração do uso de imunossupressor tão grande. E a gente acha até na zona rural pessoas realmente imunossuprimidas, tal. Felizmente, né? Doenças que não tinham tratamento, que evoluíam muito mal, e que hoje você consegue tratar melhor. Mas tem essa questão, né, da imunossupressão. Isso bem definido que não há para esse paciente. Teve uma pergunta aqui, a pessoa questionou o seguinte: uma criança com Covid, porém assintomática, haveria o risco dela utilizar a vacina? Nesses casos, seria interessante ter um teste antes de aplicar a vacina para confirmar que ela não esteja com a doença de forma assintomática? Veja, se você está falando que ela tem Covid assintomática, é porque ela foi testada e deu positivo, né? Porque como que eu vou afirmar? A não ser uma relação, vamos dizer, todo mundo da casa testou positivo, né? E ela deu um teste negativo, para mim ela está com Covid, né? Está infectada. Então, a orientação é aguardar 30 dias desde o primeiro PCR positivo, né? Isso serve para assintomáticos, sintomáticos. Aguardar os 30 dias, a pessoa sem sintoma, você vacinar, né? Então, é a mesma coisa. Se partir... Agora, ficar fazendo PCR depois é que não faz sentido. Por isso é que, para quebrar o isolamento com 10 dias, nós não precisamos fazer PCR. Porque nós sabemos que após 10 dias não transmite. E o PCR, às vezes, fica positivo, porque o PCR, ele positiva com fragmentos muito pequenos de material genético do vírus. Isso não quer dizer, né, que a pessoa esteja transmitindo. Então, faz o primeiro teste, está positivo, 30 dias para vacinar. Colocando aqui para vocês que há alguns colegas, né, que gostariam de reverter essa orientação, tá? Por causa para ser mais rápido, para vacinar, a vacina Covid e outras. Mas até o momento é o que a gente tem estabelecido. Algumas perguntas aqui. Um participante questionou essa questão da mutação do vírus e surgimento de novas variantes. E como ficaria o esquema vacinal e a proteção que a vacina traz com o surgimento de tantas mutações? É difícil responder, né? Mutação de vírus RNA, como é o Covid-19, é esperado, né? Você tem mutações, vamos, entre aspas, para o bem, né? Então, existem mutações que tornam o vírus mais benigno, e aí ele causa doença leve. É possível que isso já tenha acontecido com coronavírus no passado, porque até o surgimento do SARS-CoV-1, né, o coronavírus causa o quê? Conjuntivite, coriza, doenças leves, né? Aí surge o SARS-CoV-1, depois o SARS-CoV-2, causando doença mais grave. Se ele muta para formas mais leves, né? Aí acaba até você reavaliando a necessidade de uso de vacinas. Se ele muta para formas mais graves, né? Aumenta o rigor da vacina. Agora, ele muta também em relação ao escape, né? Ao escape imunológico. Então, por exemplo, o Ômicron não respeita a infecção anterior. Isso está mais do que comprovado, né? Eu tive Covid pelo anterior, tive pelo Delta, pega Ômicron. Então, ele dribla essa imunidade. Em relação à vacina, ele diminui, a proteção para a infecção diminuiu muito também, em torno de 60%. Com a Ômicron,
predominando. Agora, para a forma grave, manteve 90%. Então, enquanto nós não controlarmos a doença em termos mundiais, nós vamos ter que seguir com a vigilância epidemiológica. Surgiu uma variante, como que está a resposta? Porque tem a resposta in vitro, né? Você pega soro de pessoas vacinadas e tem como in vitro testar para aquele vírus. Mas dá ideia, mas o mais importante são os estudos em vivo, né? Então, enquanto não controlarmos em termos mundiais, a vigilância epidemiológica tem que acompanhar as mutações e a proteção que os vacinados estão tendo em relação a essa proteção. Pode ser que, para alguma variante, você acabe precisando de um outro reforço, pode ser, né? Não seria o ideal. Eu vi até um cientista que eu respeito dizendo: nós precisávamos de vacinas melhores, porque não vamos ficar vacinando toda hora que o vírus muta. Mas eu acho que isso tem mais relação ao vírus, a novidade que ele na espécie humana, do que propriamente a qualidade das vacinas. As vacinas, para os vírus que elas desenvolvidas, são muito boas. Difícil prever. Difícil prever. Uma coisa é certa: se nós não resolvermos a questão de cobertura vacinal no mundo, parece que, eventualmente, vamos precisar de doses de reforço de vacina. Talvez o coronavírus se comporte tal como outros vírus, o influenza, por exemplo, né, doutor? E as mutações, elas são imprevisíveis, mas com o tempo elas tendem a arrefecer. E com isso a gente consegue ter uma certa previsibilidade, né? O influenza ele tem uma especificidade de ter o RNA partido, né? Então, a facilidade do influenza mutar é monstruosa. E ele está tudo bem, está tranquilo aqui, humano, de repente, influenza humano infecta um porco, influenza de ave infecta um porco. Quero fazer aqui um adendo. Esse evento é um evento da Associação Médica de Conselheiro Lafayette. Eu sou o presidente no momento da associação, mas nós temos uma audiência ampla. Temos participantes aqui de Viçosa, de Itaúna, Belo Horizonte, e Ouro Branco, Congonhas. A audiência sensacional. Parabéns, viu, doutor José? Não, Geraldo. Agradecemos. Parabéns a vocês pela organização. Claro. Está fluindo muito bem e agradeço muito aí a presença do senhor. Temos aqui, né, a presença do doutor Luiz Silva. Gostaria de saber se o doutor Luiz Silva gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. Por favor, doutor Luiz. O seu áudio, o seu microfone está desligado, doutor. Bom, está me ouvindo agora? Perfeitamente. Ótimo. Eu acho que, primeiro, essa audiência, né, tão diversificada, envolvendo até gente lá de Toronto, no Canadá, é muito mais fruto da fama, né, do professor José Geraldo Ribeiro, não por um acaso. Mouse computador? Então, a gente fica muito feliz, mais uma vez, com a presença dele, que inúmeras vezes já esteve aqui na FAET. E essa pessoa generosa, né, que a gente conhece, que sempre está disposto ao telefone para nos esclarecer dúvidas e tudo. Então, eu prefiro somente agradecer, né, a presença dele, a honra de tê-lo como amigo. E eu acho que seria interessante, porque tem muitas pessoas com muitas dúvidas comuns e que ele continuasse esclarecendo isso. Né? Eu vou me abster, não vou fazer nenhuma pergunta, não, vou deixar continuar, que tem perguntas que essas pessoas, que a gente vê, algumas não são médicas, que a gente acha que tem uma necessidade maior desses esclarecimentos. Parabéns mais uma vez, professor. Ao Carlos, né, que está dando um grande exemplo, né, de como exercer uma presidência tão bem. Felicidade de nós médicos de tê-lo como presidente aqui da Associação Médica e toda a sua equipe da diretoria.
Carlos, meu time do Aloysio ganhou, nós não estamos acostumados, eu pensei que ele tinha ficado até sem voz. Você confirma isso? Eu estou sabendo agora, eu não estou sabendo. Você confirma Oi. isso, é verdade? 3-0, é verdade. Puxa vida, a sorte está mudando, os ventos já estão começando, vamos ter o controle dessa pandemia. Muito bom. Doutor Aloysio Silva, sempre um gentleman, e obrigado pela participação, viu, doutor? Tem uma pergunta aqui, Vigilância Saúde. Uma criança que testou negativa, porém com contato recorrente com alguém positivo, com Covid. Quanto tempo essa criança deve aguardar? Ela assintomática com teste negativo, porém com contato contínuo com alguém com a doença. O que a gente tem recomendado? Quando uma pessoa tem contato com alguém positivo, né, você recomenda uma observação de 14 dias para liberá-la para convívio da suspeita, né? É o período aí de incubação em torno de 5 dias da doença, mas como esses contatos você não sabe o dia exato da transmissão, né? Então, eu tenho sido prático, porque não é uma questão fácil, e considerado o seguinte: se eu tenho uma criança que mora numa casa onde o pai, a mãe ou o irmão estão positivos, para mim ela está infectada, né? Eu aguardo 14 dias infectada, mas não tem PCR positivo. Eu não fiz. Eu aguardaria 14 dias para definir. 14 dias, não teve sintoma, não vai ter mais, né? Não teve teste positivo, ela poderia vacinar. Se não tem acesso a teste, né, e eu considerá-la infectada, seria 30 dias a partir do primeiro contato, do primeiro dia que está positivo. Então, são questões mais fáceis da gente raciocinar, mais individualmente, né? Olha, quem estava positivo era vacinado, foi assintomático, 14 dias depois a criança não teve nada, nem essa pessoa, eu tenho maior segurança em liberá-la para vacinar, né? Não, foi um sintomático, não vacinado, a gente sabe que transmite mais tempo, maior volume viral, então eu vou aguardar os 30 dias, considerando que ela foi infectada. Então, existem normas para se seguir, rigorosas, de isolamento, de quarentena. Agora, em relação à vacina, ocorrem casos individuais que é interessante a gente sempre raciocinar individualmente, né? E não ser também tão rigoroso. Olha, ela não teve sintoma, ela não teve a doença, né? Ela não teve PCR positivo. Eu acredito que aí seria um exagero aguardar 30 dias. Boa noite, desculpa, aguardaria os 14 dias. Tá? Agora, se alguém quiser contribuir ou pensar de forma diferente, é sempre interessante, a gente sempre aprende. Doutora Luiz, quer comentar? Não, Carlos, eu não vou fazer nenhum comentário. Ok. Uma pergunta aqui de um participante. A criança apresentando febre ou temperatura subfebril entre 37,5 e 38, no dia anterior à previsão de receber a vacina. Aguardar quantos dias para recebê-la? Aí vamos ver o histórico, a evolução da criança, né? Ela apresentou febre. No dia de vacinar, ela continua febril. Nesse momento, pode ser Covid. Aí eu vou encaminhar como um caso suspeito de Covid. Vou colher teste, vou fazer o diagnóstico ou descartar, né? Teve uma febre um dia atrás, 2 dias, não teve mais nada. Ninguém na casa está com Covid. Aí eu posso vacinar. Lembrando sempre, por que eu faço esse raciocínio? Que essa questão de evitar vacinar alguém com doença ou PCR positivo
é apenas para não se confundir sintoma de evento adverso de vacina com sintoma de Covid, né? Ele não é porque a pessoa corre algum risco ou porque a vacina não funciona. Então, avaliar é mais um caso. Mas se a criança está febril no dia da vacinação, nesse momento que nós estamos vivendo, a primeira hipótese diagnóstica é Covid-19. E pode, no momento da vacinação, aí primeiro o diagnóstico, né? Depois a gente avalia se vacina ou não. Primeiro descartar a Covid nesse momento. Teve uma pergunta aqui que a pessoa se sentiu assim, bem curiosa em entender por que as crianças precisam fazer um período de observação antes de receber a vacina. Depois, coisa que habitualmente não acontece após o uso. O que acontece, o que houve foi o seguinte: no hemisfério norte, essa recomendação é para todas as vacinas. Então, lá se recomenda que toda pessoa vacinada aguarde em torno de 20 minutos no local onde ela foi vacinada. Como o FDA tem uma influência muito grande, né? No licenciamento de produtos pelo mundo, na vacina do Covid, por precaução, a Anvisa seguiu essa prática. Agora, alguns compreenderam que era uma sala de observação, nada disso. Tá? A orientação é que, por 20 minutos pós-vacina, a família fique próxima, né? Que possa recorrer ao serviço de saúde no caso de algum evento, né? A maioria de nós que trabalha com vacinas acha isso uma contradição. Ou você faz isso para toda vacina, ou não faz vacina nenhuma. Não há razão especial para fazer isso com vacina Covid, né? Já que ela se mostrou uma vacina segura e o risco de evento alérgico é igual a todas. Eu vi alguns municípios que fizeram um cantinho lá da brincadeira para criança na pós-vacina, né? Belo Horizonte, que está tendo uma superlotação de consultas ambulatoriais por doença respiratória, né? Organizou escolas para fazer vacinação da criança, mas sempre escolas próximas de unidade de saúde, né? Assim, por regionais e tal, com essa ideia de que, havendo algum problema, rapidamente tem acesso à equipe de saúde. Mas essa surpresa de quem colocou a pergunta foi a surpresa de muitos pediatras experientes em vacina. Por que para vacina Covid precisa observar 20 minutos? Né? Ou você observa para todas as vacinas, ou não faz muito sentido realmente. Eu acho que faz mais sentido, em todas as vacinas, você orientar a família para ficar próxima nos primeiros 20 minutos. Maravilha. Doutor, estamos chegando aqui no horário de encerramento. Gostaria que o senhor fizesse considerações finais, por gentileza. Mais uma vez, quero externar a nossa gratidão em participar conosco. Deixo claro que nossa audiência foi ampla. Eu vi, tem pessoas aqui de Sete Lagoas, Governador Valadares, Rio de Janeiro, enfim, como diz a doutora Luiz Silva, Toronto. Então, atingimos aí um público bem vasto. Agradecer também os diretores da Associação Médica, sobretudo a doutora Deise, que é a nossa diretora científica. A palavra é sua, doutor José Ribeiro, para poder fazer o encerramento. Não, eu queria agradecer o convite, né? Larissa, eu deixei meu e-mail aí na apresentação, fique à vontade para utilizá-lo, tá? Sempre a gente tem essas dificuldades de horário. E dizer assim, que eu tenho muita timidez, às vezes, quando vou aí, e não quero ter um tom professoral, porque eu conheço a grande qualidade dos colegas, que eu, como disse, são minhas referências, né? O Aloísio é um conselheiro
enorme na área de pediatria, Almir, são pessoas de um nível muito bom, né? Apenas hoje eu posso me dedicar mais a essa questão de estudar infectologia e vacinas e tal, mas nenhuma pretensão de saber mais que ninguém, não. Me coloca aí para fazer a função de vocês com vocês, que eu tenho certeza que vocês são melhores do que eu. É tudo uma questão daquilo que a gente pode se dedicar no momento, né? E deixar um grande abraço e sempre à disposição. Sensacional. Boa noite a todos, obrigado pela participação e por disponibilizar o precioso tempo de vocês conosco.